Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Custódio, sou diretor do projeto Viver e Vencer. Esse projeto Viver e Vencer, ele tem como objetivo transformar vidas em todas as suas áreas. E hoje eu estou aqui para falar com você a respeito da Palavra de Deus. Então, preste bastante atenção no que Deus tem para falar com você neste momento. E eu escolhi um texto da Bíblia que serviu de lição para mim. Todas as vezes em que eu costumo falar e ler a palavra de Deus, eu costumo pregar e falar daquilo que serviu primeiro para a minha vida espiritual, para depois então compartilhar com você. E eu escolhi o texto que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, vamos ler o capítulo 15, no versículo 29. Veja que interessante essa passagem. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram ter com ele muitas multidões. Todas as vezes em que eu leio a palavra de Deus, em que eu estudo, eu vejo que Jesus, na época em que ele andava aqui na terra, ele vivia cercado por multidões. Se você ler e procurar aqui no Evangelho, todas as vezes em que Jesus estava num determinado local, não demorava muito, as pessoas já sabiam, começavam a divulgar que ele estava por ali, e de repente multidões e multidões saíam das aldeias para irem ao encontro de Jesus. E eu sempre que leio a Bíblia, eu vejo Jesus envolvido com as multidões. E aí eu pensei o seguinte, será que tem alguma lição que eu possa tirar dessas multidões que procuravam Jesus, que iam até Jesus em busca de alguma coisa, ou de uma cura, ou de ouvir a palavra dele, ou saber quem ele era, apenas por curiosidade? Será que tem alguma lição que eu possa tirar? Foi então que eu, abrindo a Bíblia para estudar a respeito destas multidões, eu encontrei esse verso do capítulo 15, no verso 29, que Jesus ele se assenta ali junto ao mar da Galileia e vieram ter com eles grandes multidões. Essas multidões vinham de todos os vilarejos próximos ali ao mar da Galileia. Agora é interessante que hoje nós temos todos os recursos, né, para nos comunicarmos. Temos aí o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos o e-mail, né, nós temos o Instagram, nós temos vários meios de comunicação. Naquela época não existiam esses meios de comunicação, mas a notícia se espalhava de uma maneira violenta, rapidamente. Quando Jesus chegou no mar da Galileia, não demorou muito para que multidões viessem até ele. E você vê aqui no versículo, se você estiver acompanhando comigo aí na Bíblia, você vai perceber no versículo 29 que fala assim, que vieram ter com ele muitas multidões. Não era somente uma multidão, não era um punhadinho de pessoas, eram muitas multidões que vinham ter com Jesus. E a pergunta que eu me fiz, e a pergunta que eu quero que você acompanhe comigo, o meu raciocínio, é a seguinte: o que essas multidões iam fazer? Qual era o objetivo dessas multidões? E eu, pensando nisso, dividi essas multidões em 3 grupos distintos. Talvez você, ao estudar a palavra de Deus, possa dividir em mais grupos, mas eu quis dividir em apenas 3 grupos específicos dessas multidões que iam encontrar Jesus. E a primeira multidão que eu localizei ali é uma multidão comum que está em todos os lugares. Aconteceu um evento, essa multidão, essa primeira multidão que eu denominei, está ali presente. Se acontecer um acidente, se acontecer algum evento fora do comum, logo aparecem as multidões ali
em volta daquele evento. E quem são essas pessoas? Eu dei nome a cada um dos grupos dessas multidões que compareciam ali para estar diante de Jesus, no caso aqui da Bíblia, ou diante de algum evento que aconteça que você esteja presente ali também e que você tome conhecimento. Uma vez, agora falando sobre isso, eu lembrei que uma vez eu estava no centro da cidade, eu trabalhava lá, e eu estava num escritório, no 5º andar desse escritório, e eu estava ali na janela olhando, esperando, vendo, era hora do almoço, né? Então, como sempre, eu ficava ali debruçado na janela, olhando o movimento do 5º andar, e de repente eu vi uma cena, uma mulher que desmaiou justamente no meio da rua. Ela caiu lá na rua, no chão, e na hora, os policiais que estavam ali por perto cercaram aquela senhora para protegê-la ali e aconselharam que ela ficasse ao chão enquanto esperava chegar o resgate, o atendimento médico para então ela sair daquela posição em que ela estava. Nesse momento, ajuntou muita gente ao lado ali. As pessoas começaram a chegar de todos os lados. E você sabe, quem são essas pessoas? São os curiosos. Então, todo evento que acontece, aparecem curiosos, né? Eles vêm de todos os lados. E quais são as características dos curiosos? O curioso, quando ele chega, ele quer saber o que aconteceu. Não, o que aconteceu? Eles querem estar na frente do evento. E o que acontece? Muitos curiosos começaram a chegar ali. E os policiais começaram a ter dificuldade para afastar aquelas pessoas. Porque eles estavam se aglomerando em cima da mulher, dificultava a respiração, né, a oxigenação daquela mulher que estava deitada ao chão aguardando o resgate chegar. E aí o que acontece? Os guardas pediam para as pessoas se afastem, para que ela possa respirar. Mas quanto mais o guarda gesticulava, quanto mais o guarda pedia para as pessoas se afastarem, mais curiosos se ajuntavam ali para querer saber. E um perguntava para o outro, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei, a mulher caiu, ela está desmaiada. E eles queriam saber detalhes das coisas. Então, olhando aqui agora no verso 29, quando Jesus chega ali no Mar da Galileia, ele se assenta e as pessoas as multidões começaram a chegar. As primeiras pessoas que chegaram ali, o primeiro grupo que eu vejo que chegou naquele local foram os curiosos. E eles chegam para ficar bem na frente. Eles queriam ver quem era Jesus, eles queriam tocar talvez em Jesus, eles talvez quisessem fazer algumas perguntas para Jesus, o que ele ia fazer. Eles queriam ver os milagres que Jesus iria operar. Então, como ele ia fazer os milagres, como as pessoas iam se curar. Então, os curiosos, eles estão em todas as multidões. Em qualquer ajuntamento de pessoas que existe em qualquer lugar, existem os curiosos. Este é o primeiro grupo que estava diante de Jesus. E, como eu já disse, eles querem saber detalhes das coisas. Porém, vejam, aquele guarda que estava ali cercando aquela mulher e tentando fazer com que os curiosos se afastassem, ele não conseguia, por mais que ele gesticulasse, por mais que ele falasse, quanto mais ele fazia os seus movimentos para tirar as pessoas dali, mais curiosos apareciam. Uma vez eu estava pregando essa mensagem numa determinada igreja e eu falei assim, como é que se espantam os curiosos? Aí uma senhora levantou a mão e disse assim, eu já sei como faz. Eu falei, então fala. Ela disse assim, é só dar um tiro. O guarda tinha que dar um tiro para cima. Na hora que ele desse um tiro, os curiosos iam todos sair correndo. E eu disse para ela, engano seu. Se o guarda desse um tiro ali, mais curiosos iriam chegar. Muito mais curiosos iriam. A aglomeração ia se tornar maior ainda. Mas o policial sabiamente teve uma ideia. Ele pegou uma prancheta, ele pegou uma caneta e ele começou a ir de pessoa por pessoa e ele dizia o seguinte, você vai ser testemunha do que aconteceu aqui.
Por favor, me dá o seu CPF e o seu RG. Eu vou anotar o seu nome, o seu CPF, o seu RG, e você vai ser testemunha do que está acontecendo aqui. E aquela pessoa, aquele curioso, naquela hora, ele disse o seguinte: olha, eu não posso, porque eu tenho um compromisso agora, eu estou trabalhando, eu só estou em horário de almoço, o outro tinha que fazer compra, o outro tinha que fazer... E assim eles foram se afastando, porque eles não queriam compromisso com aquilo que estava ocorrendo ali. E aqui nós temos a primeira lição dessa história toda. Jesus estava ali com aquelas multidões que vinham de todas as partes e se ajuntavam diante dele. E quando ele dizia que aquele que não deixar o pai e a mãe por amor dele não é digno dele, Jesus pedia o compromisso: deixe tudo e venha me seguir. E as pessoas muitas vezes olhavam para dentro de si e elas viam as impossibilidades que elas colocavam em suas mentes para aceitar a Cristo. E muitos deles se afastavam, porque não queriam compromisso com Cristo. Eles queriam ver o que ele fazia, eles queriam ouvir a sua palavra. E como o mundo está cheio de pessoas que querem apenas ouvir a palavra, que acham lindo falar as histórias, contar as histórias de Cristo, mas e o compromisso? E abandonar as coisas que muitas vezes eu amo por amor a Cristo. E então isso é difícil. Não, eu não posso, olha, é difícil para mim. Então as pessoas vão se afastando. Aqueles curiosos se afastaram porque de Cristo eles só queriam uma coisa: eu conhecer de Jesus, eu conhecer as histórias de Cristo, eu conhecer que ele operou muitos milagres. Isso é muito bom, mas isso não é tudo. Jesus tem que operar milagres na sua vida. Jesus tem que transformar a sua vida. Você tem que assumir um compromisso com ele para que ele possa transformar de fato e de verdade a sua vida, para que haja salvação, porque o objetivo de Cristo em vir a este mundo foi para salvar os pecadores. Só que para que eu seja salvo, eu preciso ter um compromisso com Cristo. E ali naquele grupo existiam pessoas que estavam ali apenas como curiosos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus conseguiu salvar mesmo assim, talvez eu esteja falando com você que esteja nessa condição de curioso, talvez você esteja vivendo uma vida religiosa, mas sem compromisso com Cristo, sem um real compromisso, sem uma real entrega a Ele. Então eu quero apelar para você e para o seu coração: Jesus conseguiu salvar um curioso. A Bíblia diz que um homem queria ver Jesus. Ele morava lá em Jericó e ele então subiu numa árvore apenas e tão somente para ver Jesus. Ele era curioso. Ele queria saber quem era este homem que operava milagres, que curava e que as multidões o seguiam. Então ele sobe numa árvore para ver quem era Jesus. Apenas isso. Quando Jesus passasse, ele desceria da árvore e continuaria a sua vida. Só que Jesus, ao passar por aquele lugar, ele para justamente embaixo da árvore. E ele olha para cima e diz: Zaqueu, hoje eu quero ir para a sua casa, me convém pousar em sua casa ou passar um tempo com você. E Zaqueu, então, naquele momento, ele estava ali escondidinho em cima da árvore, só olhando para ver Jesus passar, era apenas um curioso. Ele se tornou o centro da atenção daquelas multidões que estavam com Jesus. E Zaqueu, então, vendo que não podia mais ficar desapercebido entre a multidão, ele desce e recebe Jesus em sua casa. Lá, Jesus se senta à mesa com ele e ele oferece o que ele tinha de melhor para Cristo na sua alimentação. Ele colocou em sua mesa o que ele tinha, preparou o que ele tinha de melhor. Jesus não disse uma palavra ao entrar na casa de Zaqueu. Jesus ficou em silêncio, aceitou a oferta de Zaqueu. Ali Jesus almoçou com Zaqueu, mas o Espírito de Deus falava no coração daquele homem. Ele necessitava assumir um compromisso verdadeiro com Cristo.
E ele então, naquele momento, ele não aguentando mais a voz do Espírito de Deus em sua mente, ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero assumir um compromisso hoje com o Senhor. Se eu tenho vivido uma vida errada, e muitas vezes eu sei que vivi e defraudei as pessoas, e se eu fiz de fato e de verdade isso, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Zaqueu, naquele momento, ele assume um compromisso. Era somente um curioso que estava em cima de uma árvore querendo ver Jesus passar. Mas naquele momento, ele entrega a vida dele a Cristo, ele assume um compromisso com Jesus, ele decide restituir, resolver os problemas que ele mesmo tinha causado. E o que Jesus disse para Zaqueu na casa dele: hoje entrou salvação nessa casa. E é justamente isso que Cristo quer fazer com você. Ele quer que entre a salvação na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer que você seja apenas um curioso, que você viva uma vida religiosa apenas de curiosidade. Não, ele quer compromisso. Ele precisa que você assuma e decida um compromisso com ele. Ele não vai arrombar a porta da sua casa. Veja que ele não entrou na casa de Zaqueu sem que Zaqueu permitisse. Ele diz: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. E Zaqueu desce e recebe, abre as portas, coloca a mesa para Jesus. Houve uma atitude, houve uma decisão de compromisso com Cristo. E é o mesmo compromisso que eu estou aqui apelando para você. Que assuma um verdadeiro compromisso. Deixe de ter uma vida sem significado, uma vida religiosa apenas por aparência. Mas viva uma vida de entrega e de compromisso nas mãos de Cristo. Eu quero orar com você neste momento e quero pedir a Deus que toque em seu coração e no meu coração também, para que nós possamos juntos entregarmos a nossa vida nas mãos de Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, queremos pedir a Tua bênção, a Tua direção na vida desta pessoa que está ouvindo essa mensagem e que, Senhor Deus, a partir de hoje possa haver um verdadeiro compromisso com o Senhor, uma verdadeira entrega, uma verdadeira transformação de vida, não só na minha, mas na vida dessa pessoa que ora comigo neste momento. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar e nós continuaremos estudando a respeito destas multidões no próximo vídeo. Então não perca. E se você gostou, compartilhe com alguém, com algum amigo, para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo.